Boa noite, pessoal. Vou chamar o reverendo Hélio. Só um momentinho. Estou tentando aqui. Boa noite, pessoal. Estou tentando contato aqui com o reverendo Hélio. Opa, agora acho que deu certo. Boa noite, Estou aqui. reverendo. Boa noite. O senhor está me ouvindo bem? Tranquilo. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Estão todos nos ouvindo Ok. bem, pessoal? Que entrou. Vamos aguardar só mais um pouquinho, pastor, para os irmãos Tá entrarem. ok. Eu estava tentando entrar pelo meu perfil, pastor. Aí, só que eu não tava achando o seu lá, tava colocando e não tava aparecendo. Aí eu veio logo pro da igreja, aí deu certo. Eu tenho dois, tem um que está desativado. Eu preciso cancelar um e reativar o outro. O Esse que eu chamei o RevL é senhor é o mais que tá fácil. aqui? Ah, sim, Aí eu sim. abri aqui. Eu estou usando o Hélio de Oliveira Silva ponto Silva, mas eu Sim, tenho um que sim. chama RevL que eu não consigo entrar nele. A minha senha bagunçou lá. Hum, então acho que por isso que não tava achando. Ah, mas estou aqui. Aí, que benção. Pastor, já vamos. Espera só mais um pouquinho. Mas a apresentação. Seu som está cortando um pouquinho. Oi? O seu som está cortando, sua imagem está congelando aqui para mim. Tá congelando? É. Deixa eu ver, se às vezes o problema é o Wi-Fi. Deixa eu ver aqui pelos dados móveis. Melhorou? Ficou pior? O som tá bom, sua imagem é que tá congelando. E agora, pastor? Sua Ainda imagem está tá congelado. congelada. Hum, Mas se der para conversar, não tem problema. é o melhor, né? Eu não É. sei se é minha conexão aqui. Tava no Wi-Fi, eu coloquei nos dados móveis. Porque eu já fiz algumas lives em que dava esse Ah. problema. Aí. O som tá ah, bom, só a imagem que tá congelando assim, travando um pouquinho.
Vamos ver se pelo Wi-Fi melhora. Vinícius, ele respondeu que está ouvindo. A imagem está correta, a minha? Ou é só para o pastor que está assim? Respondam aí, por favor. Agora está bom. O Estevão colocou. Ok, Estevão. Obrigado. Só um momento. Irmão, o pessoal falou que a câmera está um pouquinho suja. Eu não sei o que acontece nesse. Aí. O senhor está me ouvindo, pastor? Estou. Mas se você falou alguma coisa nos últimos 30 segundos, travou, tá travando o tempo todo. Tá instável. Mas enfim, vamos começar. Vamos lá. Ok. Vamos começar que a live vai ficar salva, né? Para os outros que vão assistir. Então, pessoal, eu vou querer uma cópia depois para eu colocar no meu canal. Sim. Ela vai ficar salva no perfil da igreja. Aí é só o senhor compartilhar o link. Eu baixo ela para mim. Eu baixo para mim. Ok. Então, pessoal, quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui. Para quem não conhece, apresentando o reverendo Hélio, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, correto? É o pastor Correto. lá, é professor no nosso seminário presbiteriano Brasil Central, aqui em Goiânia. É historiador também, tem alguns livros publicados e vai estar aqui tendo essa conversa com a gente sobre a história, né, o tema que a gente trouxe aqui, a história do presbiterianismo, da nossa denominação, né, das denominações presbiterianas aqui no nosso estado de Goiás. Pastor, o senhor quer fazer alguma consideração inicial? Ou eu posso ir para as perguntas? É só a razão de nós estarmos conversando sobre a história da IPB em Goiás, do presbiterianismo em Goiás, é porque eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto já há alguns anos. No ano de 2014, a Igreja Presbiteriana comemorou 100 anos da primeira igreja plantada aqui em Goiás. Naquela época, ninguém soltou foguete, ninguém fez festa, né? Goiás, então, entrou para a galeria das igrejas centenárias. E eu resolvi fazer uma pesquisa, escrever um livro. Entrei com um documento no nosso sínodo, pedindo uma verba para fazer algumas viagens. Então, agora já estou na fase final, quase concluindo o livro. E espero, se Deus quiser, ano que vem ele será entregue para publicação. Ok. Deu uma travadinha agora no final, mas que bênção, pastor, que bênção. Eu falo de mim mesmo porque eu gosto de história, né? Não é porque eu estou na live, não, é porque realmente eu gosto da história da igreja, da nossa denominação. E é um tema pertinente. Mas, pastor, antes da gente começar com o presbiterianismo em Goiás, eu creio que seria interessante uma introdução como o presbiterianismo chegou no Brasil, né? Porque ele primeiro chegou no Brasil, para depois chegar em Goiás, né? E o senhor poderia explanar isso para a gente? Certo. Para quem não conhece bem a história do presbiterianismo, o presbiterianismo surgiu na Escócia. A data-chave para a Igreja Presbiteriana é 1561, quando John Knox volta de Genebra, na Suíça, e assume a liderança da Reforma Protestante na Escócia. Com a publicação do Ato de Uniformidade da Rainha Elizabeth, houve perseguição por parte da Igreja Anglicana contra os independentes e os presbiterianos na Escócia. Isso fez com que mais de 300 mil, alguns falam até em 500 mil de protestantes puritanos, boa parte deles presbiterianos, migrassem para os Estados Unidos na época da plantação das 13 colônias. A Igreja Presbiteriana
ela é fundada nos Estados Unidos em 1706. Os presbiterianos participaram ativamente da Guerra da Independência nos Estados Unidos. O único pastor a assinar a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi um pastor presbiteriano, John Witherspoon. E em 1859, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enviou Ashbel Green Simonton para fazer um reconhecimento do Brasil para saber se as leis de tolerância religiosa seriam respeitadas. Ele veio, sondou isso e já plantou, então, a Igreja Presbiteriana, 12 de janeiro de 1862, é a data de fundação da primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Catedral do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro. Foi um trabalho da agência missionária da Igreja Norte-Americana. Só para os irmãos terem uma ideia, o Brasil foi o 6º país a receber missionários presbiterianos oriundos dos Estados Unidos. Ficou atrás apenas do Japão, da Venezuela e mais outros 4 países. A Índia, que todo mundo naquela época mandava missionário para a Índia. Então, o Brasil foi a 6ª nação a receber missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Nós costumamos comemorar a data da fundação da IPB em 12 de agosto, que foi a data que Simonton chegou no porto do Rio de Janeiro. Certo. Né? Fizemos, ano passado, 160 anos. 160 anos. Uma bênção. Eu tive até o prazer mesmo de conhecer, pastor, a Catedral Presbiteriana, foi ano passado, lá no Rio. Uma história muito bonita, né? Conhecer o museu lá que tem, salvo engano, tem um livro lá do Simonton, dos sermões, e tem outras relíquias lá, muito bonito. Bom, pastor, agora já adentrando no tema específico, o presidente chegou no Brasil, na época do Brasil Império, mas quando, em que momento ele chegou em Goiás? Como foi essa iniciativa? Né? Partiu de quem? Como que se deu essa... Não, agora vamos para Goiás. Né? Como que foi isso? Ok. Em 1875, chegou ao Brasil um missionário presbiteriano norte-americano chamado John Boyle. John Boyle primeiro se estabeleceu no Recife, mas não deu certo com aquele calorão que tinha lá. Então ele desceu para Campinas, São Paulo. E a partir de Campinas, John Boyle, ele na sua visão missionária, começou a visitar várias vilas e vilarejos, entrando no interior de Minas Gerais. Eu creio que John Boyle ele estava bastante influenciado pela visão de Hudson Taylor, que em 1865, 10 anos antes da chegada de Boyle ao Brasil, fundou a missão para o interior da China, com a ideia de que os missionários não deveriam ficar somente no litoral, mas também entrar para o interior. Boyle, então, ele se mudou para a cidade de Bagagem, que era uma cidade onde havia garimpo de diamantes. O maior diamante da América do Sul foi encontrado em Bagagem. Ele é chamado de Estrela do Sul, por isso que Bagagem hoje mudou o nome para Estrela do Sul, um diamante bastante grande. E de Bagagem ele foi entrando cada vez mais para o interior. Em 1884, quando ele estava evangelizando na região de Paracatu e de Araguari, Minas Gerais, ele tomou conhecimento da história de um senhor que havia comprado uma Bíblia quase 20 anos antes, e que ele, pela leitura da Bíblia, havia abandonado a Igreja Católica e dirigia cultos domésticos com a sua família sem frequentar as missas. Ele imediatamente procurou encontrar essa família e os encontrou na cidade de Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, em 1884. John Boyle foi o primeiro missionário protestante a vir a Goiás, aqui no Brasil. Nós conhecemos um pouco da história do reverendo Frederick Glass, do Archibald Tipple e do Archibald McIntyre, que eram missionários da Igreja Cristã Evangélica, e que atuaram bastante no estado de Goiás a partir de 1908. Todavia, o primeiro missionário protestante que realmente veio a Goiás foi John Boyle. Ele encontrou a família em Santa Luzia em 1884
batizou-os, celebrou o culto na casa deles, visitou outros familiares da mesma família na cidade de Formosa, e então voltou para Bagagem. John Boyle veio a Goiás em 4 oportunidades. Ele veio em 1884, quando ele batizou essa família. Ele veio novamente em 1886 para visitar essa família e pregar o evangelho em outros lugares. Ele fez uma grande viagem por Goiás em 1888, uma viagem que durou 3 meses, indo até a cidade de Goiás, que era a capital naquela época. Essa narrativa dessa viagem dele é muito interessante, porque quando ele estava ali próximo de Jaraguá, ele soube que o bispo de Goiás estava a caminho também da cidade. E quando ele estava ali naquela região, foi exatamente a data em que aconteceu a libertação dos escravos, 13 de maio ali de 1888. Ele estava entrando em Goiás quando ele recebeu a notícia da libertação dos escravos. Então, próximo à cidade de Goiás, ele percebeu que havia uma comitiva se aproximando da dele. Era ele, mais umas 2 ou 3 pessoas e 6 mulas. Essas mulas estavam carregadas de Bíblias para serem vendidas à medida em que ele ia pregando o evangelho de cidade em cidade. Ele vendeu todas e se queixou que ele não tinha nenhuma para vender no caminho de volta. Mas ele foi alcançado pela comitiva do bispo e no meio da tarde os dois andaram pareados, cavalo a cavalo, conversando um pouco. E então ele soltou uma frase que deve ficar gravada na história do presbiterianismo de Goiás. O bispo disse para ele: por que você veio pregar o evangelho aqui no meio desse mato, aqui no interior do Brasil? Protestantismo não pega aqui não, o povo aqui é católico. E o John Boyle respondeu: olha, eu não converto ninguém, quem converte é Deus, a minha função é pregar. Agora, eu digo para o senhor que pegou no Rio de Janeiro, pegou em São Paulo, pegou em Minas Gerais, vai pegar também em Goiás, né? E aí nós temos aí esse monte de igrejas presbiterianas plantadas aqui no estado de Goiás. Ele voltou novamente em 1889. Quando ele veio a Goiás em 1889, ele pregou ali pertinho de Bela Vista, exatamente no morro que deu nome ao local ali da cidade de Bela Vista, e pregou pela primeira vez em Piracanjuba. Quando ele pregou em Piracanjuba, a cidade inteira veio ouvi-lo. Foi cedido o fórum da cidade para que ele pregasse. Por uma questão de educação, as mulheres ficaram dentro do fórum e os homens ficaram todos do lado de fora. John Boyle pregou exatamente na soleira da porta, para que as mulheres pudessem ouvi-lo do lado de dentro e os homens pudessem ouvi-lo também do lado de fora. Quando ele terminou, várias pessoas chegaram para ele e disseram assim: por que o senhor não muda para Goiás? Venha morar aqui em Pouso Alto, né, que é Piracanjuba. E ele então escreveu no relatório dele que se tivesse pelo menos 20 missionários para trabalhar em Goiás, todo o estado seria presbiteriano rapidamente. Ele marcou uma volta porque ele queria muito conhecer o Rio Tocantins, ele não conhecia, mas em 1892 houve um incêndio na casa dele em Bagagem e ele fez muita força para apagar o incêndio. Ele tinha 49 anos de idade nessa época. Quando ele terminou de apagar o incêndio na casa dele, ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu em 1892. Em 1893, o reverendo Álvaro Reis, que era o pastor da igreja do Rio de Janeiro, veio e organizou as igrejas de Araguari, de Paracatu e de Santa Luzia, que era a igreja aqui de Goiás. Quando ele pregou o evangelho em Santa Luzia, ele deu uma andada em algumas vilas e chegou num lugar onde havia um grupo de cristãos e ele pregou o evangelho ali. Esses cristãos, essas pessoas se converteram ao protestantismo e foram perseguidos pelo catolicismo local, tendo que se mudar dali. Esse grupo se juntou com outro grupo da Igreja Cristã Evangélica e fundaram a cidade de Gameleira, que hoje é Cristianópolis. Quem conta essa história é uma historiadora da Igreja Cristã Evangélica. O primeiro grupo da igreja de Cristianópolis foi a junção de um grupo que havia se convertido pela pregação dos presbiterianos em 1893, com outro grupo que também estava fugindo de perseguição católica e fundaram a cidade de Cristianópolis. Então, John Boyle,
foi o primeiro missionário protestante a andar por Goiás, e ele o fez em 1884, 86, depois 88 e finalmente em 89, 4 viagens por Goiás. Que bênção, pastor. Engraçada essa história o senhor citou Frederick Glass e a Igreja Cristã Evangélica. Eu fui por um tempo dessa denominação, antes de entrar no IPB, e eu ganhei um livro deles que conta sobre a história das primeiras igrejas evangélicas em Goiás, né, da Igreja Cristã Evangélica. É um trabalho pioneiro, né, dos cultores, né, salvo engano. Especialmente na região do Rio Araguaia, ali na Ilha do Bananal. Sim, que levavam bíblias, vendiam e pregavam o evangelho. Então foi o reverendo Boyle, né? John Boyle, que trouxe o presbiterianismo para o nosso estado. Bom, pastor, mas ainda dentro desse assunto, o senhor citou brevemente as igrejas pelos nomes antigos, né, das vilas, mas quais foram as primeiras igrejas já presbiterianas no estado mesmo, formadas, organizadas? Ok. A gente precisa explicar teve um acidente aí nessa história, né? Em 1903, a IPB sofreu um cisma quando surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Então, algumas igrejas seguiram o Eduardo Carlos Pereira para a formação da Igreja Presbiteriana Independente. Uma das igrejas que seguiu o Eduardo Carlos Pereira foi a Igreja Presbiteriana de Santa Luzia, aqui de Goiás. Então, de 1903 a 1914, Goiás ficou sem igreja presbiteriana novamente. Em 1905, um pastor chamado, não sei o que, Gamble C, eu esqueci, acho que é Robert Gamble C, ele disse o seguinte: olha, nós precisamos enviar obreiros para Goiás. E alguém respondeu para ele: como assim enviar obreiros para Goiás? Lá em Goiás só tem mato e cobra. Para quem enviar obreiro para lá, né? Mas em 1914, uma família de Araguari se mudou para Pouso Alegre, foi morar numa fazenda, e provavelmente a data mais provável é outubro de 1914. E em 1915, o reverendo Teodomiro Emerick, que havia assumido o pastorado da igreja de Araguari, passou a dar assistência a essa família em Pouso Alto, que é Piracanjuba, e a partir de 1915, essa família passou a ser considerada congregação da Igreja Presbiteriana de Araguari. Então, a igreja mais antiga da IPB hoje em Goiás é a Igreja Presbiteriana de Piracanjuba, que completou 100 anos de fundação em outubro de 2014. Eu tive o privilégio de pregar no aniversário de 100 anos daquela igreja. Isso em 1914. Por volta de 1920, uma família mudou-se de Nova Chavantina, no Mato Grosso, para Jataí. E essa família começou a ser visitada pelos pastores presbiterianos que tinham um campo em Nova Chavantina a partir de 1923. A data de fundação da igreja de Jataí, se eu não me engano, ela é colocada como 1927. Na mesma época, um pastor chamado Graham, o nome dele agora me fugiu da memória, ele veio da Bahia e plantou a igreja de Planaltina, ali, Franklin Graham. Ele plantou a igreja de Planaltina, ali próximo a Brasília. Então, nós temos 3 caminhos de entrada para o protestantismo, para o presbiterianismo em Goiás. Através da igreja de Araguari, eles plantaram a igreja de Piracanjuba, ou Pouso Alto. Através da igreja de Nova Chavantina, foi plantada a igreja de Jataí e todas as igrejas ali da região do sudoeste de Goiás. Jataí, Rio Verde, Santa Helena, Caiapônia, Aragarças, toda aquela região ali, Palestina, foi evangelizada pelos missionários que vieram do Mato Grosso, que eram presbiterianos, mas eles eram ligados a uma outra agência missionária dentro da igreja presbiteriana, que aqui no Brasil era conhecida como Missão Brasil Central, ou Missão Central do Brasil. A partir de 1926, a Missão Oeste do Brasil assume o campo de Araguari, e o campo de Araguari continha Goiás dentro dele. Então,
a missão oeste do Brasil começa a entrar em Goiás pela via de Piracanjuba. E a missão central do Brasil também veio plantando a igreja de Planaltina como filha da igreja de Ponte Nova, na Bahia. Hoje, Ponte Nova se chama Wagner. Havia uma igreja, uma escola agrícola e um hospital presbiteriano em Ponte Nova que influenciou quase que o Nordeste inteiro, e uma das igrejas presbiterianas de Goiás foi fundada como fruto do trabalho dos pastores que se sediavam em Ponte Nova. Eu tive o privilégio de conhecer Wagner o ano passado. Eu fui pregar na igreja de Utinga, que é a cidade vizinha. Então eu fiz um tour ali por Wagner para conhecer o que foi no passado a grande escola de Ponte Nova. Hoje ela está fechada, o patrimônio corre risco de ser totalmente perdido, a IPB não tem condição de mantê-lo, e nem a prefeitura, e algumas partes já foram até tomadas, negócios mal feitos fizeram com que a IPB perdesse parte do patrimônio lá de Wagner, que ainda é muito grande. Mas a igreja não é tão grande. A cidade é pequenininha, é minúscula a cidade, ela cresceu em torno da escola e do hospital da igreja presbiteriana. E, então, 1914, Piracanjuba, 1923, Jataí, 1927, nós temos a igreja de Planaltina. A partir daí, a igreja presbiteriana ela vai seguindo o desenvolvimento de Goiás. Com o início da construção da estrada de ferro, que veio ali por Catalão, Pires do Rio e Pameri, os missionários vão plantando igrejas também naquela região. Quando funda-se Goiânia em 1933, então em 1935 nós temos a fundação da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, com a vinda do reverendo Divino de Oliveira e de um pastor enviado pela Missão Oeste, que toda vez que eu tenho que citar o nome dele, eu esqueço. Por mais que eu olhe para a foto dele e tente lembrar, eu esqueço o nome dele. Ele tem um sobrinho vivo lá na primeira igreja e eu esqueço o nome dele toda santa vez. Mas aqui em Goiânia, o grande nome da plantação da primeira igreja é o reverendo Divino de Oliveira, que veio como advogado trabalhar aqui, e foi o primeiro formando da história do IBEL. Ele se formou em 1926 e veio para Goiás em 1936 para trabalhar junto com o Coimbra Bueno na abertura dos principais bairros aqui do centro, da região central de Goiânia. E aí a história do presbiterianismo aqui em Goiânia, ele é todo mesclado com o desenvolvimento da primeira igreja. Das quase 70 igrejas que nós temos plantadas aqui em Goiânia, 19 são filhas diretas do trabalho missionário da primeira igreja de Goiânia. À medida em que o Estado vai se desenvolvendo, as igrejas vão se formando. Em 1942, em 1937, entra o Estado Novo do Getúlio Vargas. E ele resolve que o Brasil precisa ser integrado, e ele então cria as chamadas CANG, as Colônias Agrícolas Nacionais. O projeto era 7 no Brasil inteiro. A primeira CANG a ser formada foi aqui em Goiás, foi a cidade de Séries. Era para ser Nova Glória, mas aí o Bernardo Saião disse que não tinha dinheiro para chegar até Nova Glória, já estava ali perto de Séries, e resolveu que Séries seria a colônia agrícola. A Séries foi plantada em 1942, a IPB de Séries foi plantada em 1942. Com menos de um ano, a igreja de Séries já tinha 400 membros frequentando a igreja lá, tamanho a movimentação que estava acontecendo por causa da abertura da BR-153 e a formação da primeira colônia agrícola nacional. Todo o Vale do São Patrício, quando ele começa a receber estradas abertas, os presbiterianos já estavam lá. Em 1940, mudou-se aqui para Goiânia um pastor chamado James Woodson. Ele era o presidente da Missão Oeste do Brasil naquele período e foi convocado, foi transferido para assumir o pastorado da primeira igreja. Ele trouxe a sede da missão para cá. E ele trouxe uma novidade no trabalho presbiteriano, que era o uso de evangelistas.
Então, um dos estados que foi mais beneficiado com a fundação do IBEL, em 1934, foi Goiás. Eu estive pesquisando lá em Goiás, boa parte dos pastores e evangelistas que vieram trabalhar aqui conheceram as suas esposas lá no IBEL. A reverendo Celso e a dona Júnia, que estão aí no setor Pedro, eu tenho aqui uma foto digitalizada do boletim deles lá no IBEL, e eu tive acesso ao livro de notas do IBEL, e você vê página por página muitos obreiros que vieram para Goiás, que conheceram suas esposas no IBEL, se casaram logo depois que saíram do IBEL e deram 20, 30, até 40 anos da sua vida no trabalho presbiteriano aqui em Goiás. Quem teve a ideia de trazer esses evangelistas para cá foi Jaime Woodson. E ele trouxe, junto com ele, um homem que o presbiterianismo de Goiás vai conhecer através do meu livro, e que foi o evangelista que me motivou a escrever esse livro, que é o evangelista Valdemar Rose. Ele tem um filho que é membro da Igreja de Campinas, aqui em Goiânia. Um outro filho é presbítero da Igreja Nacional de Brasília. Valdemar Rose, ele plantou mais de 9 igrejas aqui em Goiás, inclusive a primeira igreja presbiteriana de Brasília. Foi ele que plantou em 1956, quando começou as obras para a construção de Brasília. Então, o presbiterianismo de Goiás, ele seguiu a rota das estradas de ferro, ele seguiu a rota das BRs que foram abertas no Brasil, aqui no centro de Goiás e Tocantins. E se você pega um mapa de Goiás e vai seguindo a abertura da BR-153, você vai encontrar igrejas presbiterianas flanqueando a BR até lá em Tocantinópolis, no Tocantins. E a Missão Oeste do Brasil, ela escolheu um modelo de templo para construir por Goiás afora, que a Igreja Presbiteriana União tinha, aqui em Goiânia, era o exemplo desse modelo, que era aquela igreja com torre na frente e uma agulha em cima. Subindo a BR-153, você vai encontrar mais de 40 templos naquele formato, dos quais o mais bonito deles e o maior deles é o templo da Igreja Presbiteriana de Séries, que foi, por um bom tempo, a sede da Missão Presbiteriana Oeste do Brasil, que a partir de 1964 passou a se chamar Região 3, e plantou várias igrejas aqui no nosso interior. Difícil seguir esse raciocínio. Muito... Não, muito esclarecedor, muito profundo. Eu ia perguntar para o senhor, a próxima pergunta seria sobre o trabalho em Goiânia e região, mas o senhor já se adiantou. Não, mas a gente pode elaborar um pouco mais, né? Eu gostaria de voltar só um pouquinho, que o senhor fala do trabalho das missões, né? Goiás foram várias missões, foram seguindo o ritmo do desenvolvimento do Estado. Mas, salvo engano, pastor, depois do Simonton teve outros, né? Por algum tempo, até a Igreja Presbiteriana do Brasil andar por conta própria, teve muitos missionários estrangeiros, né? Sim. Dos Estados Unidos, sim. Enfim. Até que momento aqui em Goiás teve essa influência dos missionários estrangeiros, assim? O senhor, uma data, sim, um momento? Sim, é importante a gente saber que o trabalho presbiteriano no Brasil, ele não foi de uma igreja presbiteriana só. Em 1861, logo depois que Simonton veio para o Brasil, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, ela se dividiu por causa da libertação dos escravos lá. Então ficou a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, e formou-se a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. E formou-se em 1861 a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCUS. Nós chamamos aqui no Brasil a PCUSA de Igreja do Norte e a PCUS de Igreja do Sul, que era uma igreja favorável à manutenção da escravidão lá nos Estados Unidos. Em 1869, a PCUS também enviou missionários para o Brasil. E o secretário de missões da PCUS
era o mesmo pastor que tinha sido aquele que enviou Simonton para o Brasil. Ele deixou a PCUSA, ele partiu junto com a PCUS, separou-se junto com a PCUS, mas continuou responsável pelo departamento de missões na nova denominação, e ele botou os olhos no Brasil. A partir de 1869, nós temos 2 igrejas presbiterianas plantando igrejas no Brasil. E o que aconteceu foi que quando essas igrejas começaram a amadurecer e houve necessidade, então, da ordenação, da formação de pastores nacionais, eles perceberam que o ideal seria que aqui no Brasil, em vez de ter 2 igrejas presbiterianas, tivesse uma só. E aí, em 1888, aqui no Brasil, PCUSA e PCUS formaram a IPB. A IPB, na verdade, é filha de 2 igrejas, da PCUSA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, e da PCUS, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos 2 missões no Brasil. A chamada Missão Presbiteriana, da PCUSA, e que é a chamada Missão de Nova York e a Missão de Nashville. Né? Em 1906, dentro dos missionários da Missão Oeste do Brasil, houve uma divisão de trabalho. Havia uma polêmica entre os missionários norte-americanos sobre qual era a melhor estratégia de plantação de igrejas. Nós chamamos de evangelização direta e evangelização indireta. A evangelização direta é aquela que planta igrejas e constrói templos e já coloca o obreiro para conduzir o trabalho. Essa é a chamada evangelização direta, a plantação de igrejas logo de cara. E a evangelização indireta é aquela que chega na população por meios indiretos. Uma escola, um hospital, um orfanato, uma escola agrícola. E a PCUSA usou muito desse expediente da evangelização indireta. O Mackenzie é o grande nome da história da evangelização indireta no Brasil. Então, dentro dos missionários da PCUS, houve uma polêmica de um grupo que queria investir em evangelização indireta. Aí formou-se a missão leste do Brasil, e aqueles que achavam que não, que a gente tinha que ter evangelização direta, plantação de igrejas e tudo mais. Esses ficaram conhecidos como Missão Oeste do Brasil. A Missão Leste se mudou para Lavras, e lá em Lavras nós temos o Gammon, que é a 2ª maior escola presbiteriana do Brasil. Tem o Mackenzie, depois é o Gammon de Lavras. E então houve essa divisão do trabalho. E a missão da PCUSA, ela também se dividiu em Missão Norte, que foi lá para a Amazônia, e a Missão Central do Brasil, que se concentrou na Bahia, no Mato Grosso. E essa Missão Central do Brasil, ela também veio evangelizar em Goiás, especialmente o sudoeste goiano. Então, o sudoeste goiano, Jataí, Rio Verde, Caiapônia, Santa Helena e as cidades ali adjacentes foram plantadas, até Iporá, foram plantadas pela Missão Central do Brasil, que era da PCUSA, da Igreja do Norte. E as outras igrejas, e algumas igrejas da região ali de Brasília também. As outras igrejas foram plantadas pela Missão Oeste do Brasil, que privilegiava a evangelização direta. Se você vai para o sudoeste de Goiás, nós temos o Hospital Gordon, em Rio Verde, fundado pela PCUSA, um missionário da PCUSA, e o Instituto Samuel Grande Jataí, que também os dois são evangelização indireta. Agora, você vem aqui para o lado da Missão Oeste, você tem só o IP. E você vai encontrar várias escolas aí para o norte de Goiás e Tocantins, mas elas não surgiram por uma ideologia da missão. Elas surgiram por causa de uma necessidade que os missionários chegaram à conclusão que eles não podiam evitar. Só para você ter uma ideia, Goiás recebeu missionários presbiterianos depois de Mato Grosso. Por quê? Eles tinham que passar por Goiás para chegar no Mato Grosso, porque o índice de analfabetismo do Mato Grosso era menor que o índice de analfabetismo de Goiás. Então, as igrejas da Missão Oeste se viram obrigadas a plantar, junto com as igrejas, escolas. Mas
Quando a primeira igreja pediu à Missão Oeste permissão para fundar o IP, a Missão Oeste negou. Ela disse, olha, nós não queremos fundar escolas. Fundou nas cidades menores. Hoje nós temos o exemplo da escola de Paraíso do Tocantins, a escola de Gurupi, a escola de Porangatu, que foram fundadas pelos missionários e depois algumas delas, com exceção de Gurupi, fizeram convênio com o Estado para poder continuar existindo. Mas as igrejas foram fechando as escolas à medida em que elas iam adquirindo independência e percebiam que uma escola era um negócio caro de se manter. Poucas permaneceram. Quando a primeira igreja pediu permissão à Missão Oeste em 1951 para abrir o IP, a missão negou. Negou por umas questões administrativas. E a razão que a Missão Oeste deu para a primeira igreja de não investir na abertura do IP, em 1951, foi que eles queriam ter dinheiro para colocar um obreiro de tempo integral em Anápolis. Ou seja, evangelização direta. Plantar uma igreja. E foi isso que eles fizeram. A igreja teve que dar conta do IP sozinho e ficou para a história do IP a frase do reverendo Wilson de Castro Ferreira: a missão não permitiu que nós tivéssemos a escola, mas nós vamos fundá-la assim mesmo. E aí está o IP do tamanho que está para a gente conhecer o tanto que deu certo essa conversa do reverendo Wilson com as irmãs fundadoras do IP. Mas a Missão Oeste, ela, enquanto missão, ela só fundou o IBEL. E o IBEL é uma escola para formar obreiros, não para formar simplesmente professores. Começou com um curso para professores primários e depois abriu para evangelistas. De modo que o IBEL formava evangelistas com capacitação para conduzir escolas no interior do Brasil. Minas e Goiás foram muito abastecidos pelos ibelinos e as ibelinas que fizeram o curso de professoras de escolas rurais. E uma das missionárias educadoras que mais se destacou nisso foi a missionária Martha Little, que aqui em Goiás, a primeira geração de presbiterianos tem uma dívida de gratidão com o trabalho dela na supervisão das mais de 100 escolas que a Missão Oeste acabou tendo que abrir para formar a igreja. Então, esses missionários, eles vieram de duas vertentes um pouco diferentes, mas com o objetivo comum de formar a IPB. Até quando que eles ficaram? Em 1970, no início da década de 60, a igreja norte-americana passou a sofrer muito, mas muito mesmo, com o liberalismo teológico. E naquela época, esse liberalismo ele demorava 20 anos para chegar aqui no Brasil. Os americanos começaram a ter problemas graves com o liberalismo na década de 20 e na década de 30. E aqui no Brasil, nós passamos a ter problemas com os liberais no final da década de 50 e toda a década de 60 até metade da década de 70. A IPB foi a maior denominação evangélica no Brasil até 1932, quando os batistas nos passaram à nossa frente. E uma das razões por que nós perdemos a liderança evangélica no Brasil foi porque nós fomos atingidos de cheio pelo liberalismo teológico, que não crê em milagres, que não crê no nascimento virginal de Cristo, que não crê na messianidade de Jesus como a Bíblia ensina, e isso trouxe muito prejuízo para a igreja presbiteriana. Dois nomes ficaram muito conhecidos por causa desse liberalismo. Rubem Alves, que era um pastor presbiteriano famosíssimo, e Neemias Mariem. Neemias Mariem, ele ganhou o prêmio do programa O Céu é o Limite, respondendo sobre a Bíblia em 1974. E foi expulso da IPB logo depois por liberalismo teológico. E na década de 90, Neemias Mariem participou da fundação da primeira igreja homossexual do nosso país e foi o seu primeiro pastor. Então a gente teve problema com o liberalismo teológico muito nessas décadas. E isso atrapalhou o crescimento da IPB. Então, em 1977, o liberalismo norte-americano foi ficando tão sério que a IPB rompeu relações com a PCUSA, a igreja que enviou o Simon.
E rompeu relações com a PCUS em 1983, porque as duas se fundiram novamente nos Estados Unidos. Depois de 100 anos separadas, em 1983, as duas igrejas se fundiram novamente e mantiveram a sigla PCUSA. A IPB rompeu com a PCUS em 1983, porque eles estavam negociando a divindade de Jesus para fazer a fusão das duas igrejas. A nossa igreja respondeu dizendo, olha, a divindade de Jesus é inegociável, então nós não vamos manter relação com nenhuma das igrejas. Portanto, em 1983, os missionários que não quiseram ficar com a IPB, se transferir totalmente para a IPB, foram retirados do Brasil definitivamente. Nós tivemos o trabalho missionário norte-americano no Brasil por 126 anos. E o pastor Frank Arnold, no seu livro Uma Longa Jornada Missionária, que é publicado pela nossa casa editora, ele diz que 126 anos é a mais longa história de uma plantação de igreja do mundo. As missões começaram a diminuir o trabalho deles na década de 50, mas só saíram definitivamente em 77 e 83. Em todos os outros países onde as igrejas norte-americanas haviam plantado igrejas, saíram todos na década de 50, década de 60. A IPB foi a última. Foi a 6ª igreja a receber missionários norte-americanos e foi a última a abrir mão do trabalho deles na sua caminhada. 1859 até 1983, nós temos o trabalho presbiteriano norte-americano. O pico foi em 1964. Em 1964, nós tínhamos 254 missionários norte-americanos trabalhando ao mesmo tempo no Brasil. Foi o máximo de missionários juntos que nós tivemos aqui no Brasil. E por talvez a coincidência cristocidente mais interessante de todas, 1964 foi o ano que a Sociedade de Senhoras da Igreja Norte-Americana deu uma grande oferta missionária para a IPB para a construção dos templos da BR-153. Esses templos em formato de agulha que eu te falei, quase todos eles foram construídos com uma grande oferta missionária levantada em 1964 pelas mulheres das igrejas presbiterianas norte-americanas, e Goiás foi o maior contemplado com essa oferta, inclusive com a compra do terreno do ABE, que foi comprado em 1964. Teve aquele pico de uso no final da década de 70 e início da década de 80, com aquela programação chamada Louvor, e depois entrou em decadência, e agora todo santo dia eu tenho que responder pergunta por que nós tivemos que vender o ABE para todo mundo que passa lá na porta. E a resposta é óbvia, a cidade chegou lá, os ladrões chegaram também, e a gente estava tendo muito medo pela segurança das pessoas que se acampavam lá no ABE. Certo, pastor. Muito interessante. Antes da gente continuar, só quero dizer para os nossos pessoal que está aí conosco, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Vamos estar aí pedindo que o pastor responda aí 2 ou 3, né? Temos ainda mais 10 minutos, mais 10, 15 minutos ainda. Então, pastor, posto tudo isso aí que a gente colocou, como que, para a gente já caminhando para uma conclusão, toda a nossa história, a história do presbiterianismo em Goiás, o que isso pode servir para nós hoje? Conhecer a história da nossa denominação e como se aconteceu aqui no nosso estado, né? Como o trabalho se desenvolveu, cresceu, como isso pode contribuir para nós hoje, né? No século XXI, ano 2020. Né? Eu creio que conhecer a história ensina muito para a gente a respeito de como não errar quando eles erraram, porque eles cometeram alguns erros lá atrás, e como acertar da forma como eles acertaram. O meu livro ele tem um projeto gráfico assim. A primeira parte
eu desenvolvo a tese de que houveram 4 fatores importantes para a chegada do presbiterianismo em Goiás. Primeiro, o trabalho dos tropeiros, que traziam Bíblias por encomenda para as pessoas, e foi assim que aquele senhor de Santa Luzia comprou uma Bíblia em Paracatu e veio parar em Goiás e começou a ler a Bíblia com a família sem frequentar missas e coisas parecidas. Depois o trabalho do reverendo John Boyle, que foi um cara que abriu o caminho para Goiás, né? Depois nós tivemos, eu não falei sobre isso, mas em 1917 a IPB aprovou um documento chamado Modus Operandi, que estabelecia qual era a relação dos pastores nacionais com os pastores norte-americanos. E por este documento, os pastores norte-americanos deveriam sair das cidades onde a igreja presbiteriana já estava estabelecida. Já que eles tinham que sair das cidades onde a IPB estava estabelecida, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para onde que eles iriam? Eles vieram para Goiás. Então, Goiás foi o maior beneficiário. O documento é de 1917 e a plantação de Goiás começa em 1914, 1923, 1927, como resultado da interiorização do trabalho dos missionários norte-americanos em decorrência do documento Modus Operandi. E, por último, o trabalho das missões, da Missão Central do Brasil no Sudoeste Goiano e no Nordeste Goiano, e da Missão Oeste do Brasil. Na reunião do Supremo Concílio, que na época ainda era Assembleia Geral, de 1926, o campo de Minas Gerais e de Goiás foi entregue ao trabalho da Missão Oeste do Brasil. Eu tenho uma cópia da ata em que isso aconteceu em 1926 e me custou a amizade do curador lá do museu, do Arquivo Histórico da IPB, porque eu cheguei lá, ele não me conhecia, e ele me mostrou lá aquele monte de documento antigo para eu pesquisar, mas ele não falou que tinha um armário de aço onde tinha as pérolas. E aí ele ficou olhando como é que eu manuseava os documentos velhos, caindo os pedaços lá, e ele gostou do que ele viu, e ele chegou, olha, eu estou vendo aqui que o senhor tem cuidado ao manusear os documentos antigos, deixa eu te mostrar outros documentos. Aí ele abriu um armário de aço, e lá tinha tudo que eu queria conhecer na minha vida como presbiteriano. As atas do Sínodo de 1888, todas as atas do Supremo Concílio e da Assembleia Geral, um livrinho preto que eu só conhecia por fotografia chamado Coleção Carvalhosa, tudo guardado naquele armário de aço, e ele me permitiu manusear. E essa ata de 1926 eu encontrei no livro de atas dentro desse armário. Então, essa é a primeira parte do meu livro. A segunda parte são os históricos encontrados nas atas de organização das primeiras 40 igrejas organizadas em Goiás. De 1942, com a igreja de Rio Verde, que foi a primeira organizada em Goiás, 42, 44, até, e aí foi outra coincidência, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de Anápolis, que foi organizada em 1980, a igreja que me enviou para o seminário. Eu falei, eu acho que isso aqui vai servir para mim. Então, foi da Igreja de Rio Verde e as 40 até a Igreja Ebenezer de Anápolis, que foi a igreja que me enviou para o seminário. Não consegui as atas originais de algumas delas, mas de quase todas. E aí, respondendo a sua pergunta, uma das atas mais fantásticas que eu transcrevi para o meu livro é a ata de organização da Igreja Presbiteriana Central de Goianésia. Ela foi feita pelo reverendo Ricardo Taylor, que participou da organização da primeira igreja em 1948. Ele descreve detalhe por detalhe parte do planejamento dos missionários. E um detalhe me chamou a atenção. Ele diz que era sonho dos missionários plantar uma igreja no entroncamento da BR-080 com as GOs que cruzam a cidade de Dois Irmãos. Naquela época não tinha nem estrada, mas eles sonhavam plantar uma igreja ali, porque o mapa do Brasil dizia que ali ia passar uma BR que ia ligar o norte do Brasil a Brasília. Nunca conseguiram plantar essa igreja lá naquele local. E as BRs foram abertas. Se você pegar o seu carro e for lá, você vai encontrar o entroncamento
da BR-080 com as GOs ali na região de Dois Irmãos. Eles planejavam para o futuro. E quando a primeira igreja era ainda congregação, e era pastor dela o reverendo Williamson, David Lee Williamson, ele pastoreava sozinho 50 igrejas aqui em Goiás, como sede na primeira igreja. Então, eles planejavam para o futuro, eles trabalhavam muito e eles se dedicavam. Algumas igrejas eram mais pastoreadas pelas esposas dos pastores do que pelos próprios pastores. Os presbíteros das igrejas naquela época atuavam muito mais do que os presbíteros atuam nas nossas igrejas hoje em dia. Hoje em dia, se um pastor fala que precisa sair para plantar uma igreja ou ficar alguns dias fora, tem irmãos que quase pedem a demissão do pastor na igreja local, né? E eles trabalhavam demais, eles enxergavam o futuro. E essa ata, ela é fantástica, porque é a maior ata que eu transcrevi. O reverendo Ricardo, ele era meio minucioso na questão dele. E algumas curiosidades. Você encontra uma pérola, por exemplo, como a história da igreja de Crominha, que começou na escola dominical, que uma pessoa convertida resolveu fazer na casa dele, porque ele não podia frequentar a igreja, e a cidade o desprezava por causa disso. Então ele resolveu fazer uma escola dominical na casa dele, com a família dele, e evangelizar os vizinhos. Nessa história de evangelizar os vizinhos, ele pregou o evangelho para um menino, ainda nem adolescente, chamado José Silvério. José Silvério foi um grande pastor aqui na região de Goiânia. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo já na sua velhice. E você vai conhecer, e conhece a história de Valdemar Rose. Eu me interessei por isso, porque quando eu fui pastor em Uruaçu, e foi no meu pastorado que a igreja foi organizada, ao preparar o histórico da igreja, eu descobri que ele tinha fundado as igrejas de Uruaçu, a primeira e a segunda. Aí eu fui transferido para Rubiataba e li todas as atas da igreja de Rubiataba. Quem fundou a igreja de Rubiataba foi Valdemar Rose. Então eu fui transferido para a Central de Goianésia e li as atas da igreja Central de Goianésia. Quem fundou a igreja de Goianésia foi Valdemar Rose. Eu falei, eu preciso conhecer este irmão. E entrei com um documento no presbitério pedindo um diploma de honra ao mérito para ele. Depois eu descobri que eu tinha entrado com o documento 15 dias após a sua morte, ali em 1995, lá na cidade de Séries. Ele tinha acabado de falecer em Brasília. E a gente precisa conhecer estes homens, estes obreiros, como que eles faziam, por que eles faziam, qual era a motivação deles. Para a gente ver o quanto que nós hoje nos gabamos de coisas tão pequenas e fazemos tão pouco em relação ao que estes homens, num passado muito mais difícil do que o nosso, sem estradas, sem verbas, sem número de pessoas, sem gente que sabia ler o suficiente. Hoje nós temos doutores a rodo nas nossas igrejas e a gente fica patinando para plantar uma nova igreja quando esses camaradas pastoreavam e plantavam 50 de uma só vez. Quando você ler o livro, se você ler na perspectiva correta, você vai ver o tanto que nós somos pequenos diante da história que está atrás de nós e que, se for recordada na perspectiva correta, o meu pedido a Deus é que desperte a nossa geração para abraçar a obra de Deus como aquela geração que veio antes de nós e que pregou o evangelho para nós tinha abraçado nas décadas de 50, de 60 e início da década de 70. E a história da IPB é uma história de atuação. Onde a igreja chegou, ela chegou transformando, fundando escolas, acudindo pessoas, ajudando pessoas pobres. A Martha Little, ela empregou a herança dela para ajudar pessoas a fazerem cirurgia de lábio leporino aqui em Goiás.
Quando os pais dela faleceram e ela recebeu a herança deles, ela não comprou uma casa, ela não investiu no apartamento, ela não comprou um plano de aposentadoria, ela usou todo o dinheiro para fazer um fundo para cirurgias de lábio leporino aqui em Goiás. Inúmeras pessoas aqui no nosso estado foram convertidas por meio disso e financiadas pela oferta voluntária dessas pessoas. Eu tive como professor um pastor chamado Gessi Macedo. Hoje eu sou pastor do filho dele lá na igreja de Vila Nova. O reverendo Gessi Macedo teve paralisia infantil e quem levantou os fundos para a cirurgia corretiva das pernas dele para ele andar, porque ele precisava de uma muleta, foi Martha Litton. E eles deixaram um legado na educação, na plantação de igrejas, no cuidado para com pessoas carentes, que nós temos muito que aprender com eles. E nós podemos abraçar esse legado e deixar para a nossa próxima geração. Amém, pastor. Muito fantástica a história da nossa denominação, né? Muitas vezes a gente, por não conhecer, acaba sofrendo, né? Quem não conhece a história, né? Tem até uma frase, tá? Conhece os erros e acertos, né? Tá fadado aí a fracassar. Pastor, a live só tem 1 hora só, então se ela cair, sim, enquanto a gente estiver falando, a gente reinicia ela. Mas okay. Acho que nenhum irmão fez nenhuma pergunta. Então, gostaria que o senhor deixasse, para quem se interessar, algum livro. Tem um do senhor, né? O senhor está escrevendo, já terminou? Não sei. O livro do senhor e outros livros. Enfim, então o senhor está escrevendo. Mas então já livros escritos sobre a história da nossa denominação? O que você acha na internet sobre a história do presbiterianismo em Goiás, na sua grande maioria, foi eu que escrevi. Tem gente que manda os meus artigos para mim, olha o que eu achei sobre Goiás. Não, fui eu que escrevi isso aí. Até aquele artigo que está lá na Wikipédia, quem escreveu lendo artigos meus, mas ele não me deu os créditos lá no artigo que ele deixou lá na Wikipédia. Está saindo, eu não sei se já saiu, o livro da nossa irmã Marileide, que conta a história da primeira igreja de Goiânia. Ela me permitiu ler o miolo do livro. O livro dela está ficando muito bom. O projeto era lançar esse livro agora, no aniversário da primeira igreja, que foi em outubro, no final de outubro do agora passado. Não sei se saiu, eu não tive notícia se saiu. Quando sair, vai sair antes do meu, é um livro sobre a história da primeira igreja, vale a pena ler. Ela aborda algumas coisas adjacentes, que depois o meu livro vai abrir mais horizonte, porque eu só tenho um pequeno capítulo sobre a primeira igreja. A maior parte é sobre Goiás, né? Meu livro, do jeito que ele está hoje, quando sair, vai sair com 350 páginas no mínimo. Vamos ver se a gente vai ter dinheiro para colocar isso no mercado, né? Mas nós temos o livro Uma Longa História Missionária, do Frank Arnold, que é um livro muito bom, ele é resumido, né? E aqui e ali aparece um livro ou outro de história da IPB, e alguns deles acabam citando Goiás no meio do caminho, né? Agora, específicos sobre Goiás, nós já estamos achando que esse da Marileide e o meu vão ser os primeiros. Certo. Bênção, pastor. Nós estamos chegando ao fim, né? Quero agradecer aos irmãos que estiveram aí presentes, deram sua atenção. Agradecer ao reverendo Hélio que se dispôs, está aqui com a gente. Reverendo, gostaria que o senhor nos despedisse a nós com a oração. Amém? Se for possível. Ok, vamos orar então. Pai, nós queremos agradecer por essa conversa tão agradável e permita que fique na nossa memória o essencial e o importante. Abençoa os irmãos da Igreja Setor Pedro, abençoe todos nós. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Estaremos deixando salva a live no Instagram da Igreja Presbiteriana de Setor Pedro, aí para os irmãos compartilharem.
né, baixarem, enfim, divulgarem. Obrigado, gente. Amém. Todos tenham Prazer. Prazer meu, pastor.